Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Clamando a luz de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que a luz de Cristo dissipe todas as trevas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimado Padre Lucivaldo, administrador dessa paróquia, os demais participantes, os noiteiros de hoje, os homenageados, os poderes legislativo e executivo, a pessoa da prefeita, da Câmara de Vereadores, do vereador e os demais, vereadores que compõem o poder legislativo. E as comunidades aqui também presentes, ou algumas ou todas, mas aqui estão aqui no programa, Pedras, Poço Preto, Pedra d'Água, Caldeirão do Meio, Mundo Novo e Populares do Rio. Sejam cada vez mais acolhidas pela graça de Deus, pela paróquia que tem como padroeiro o precursor do Messias, aquele que aponta os caminhos do Senhor. Então, irmãos e irmãs, vocês escolheram como lema, o tema geral para este novenário e festa, com São João Batista, buscai primeiro o reino de Deus. Esta passagem de Mateus 6,33, na qual nós cantamos, aquele canto de aclamação, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, E aí a gente vai cantando, que eu não vou cantar agora, mas a gente já conhece por demais este canto que traduz justamente a nossa vida de fé, a nossa vida de paz, a nossa vida de esperança. E como subtema de hoje, que certamente foi baseado no Evangelho, o reino de Deus se entra pela porta estreita. Irmãos e irmãs, tudo o que vem fácil, tudo o que vem com facilidade, nós temos uma tendência a não valorizarmos. Mas aquilo que nós conquistamos com esforço, com dedicação, com perseverança, nós as valorizamos. E valorizamos porque custou o nosso suor, o nosso empenho, a nossa dedicação. Portanto, nós aqui do Nordeste, que somos pessoas carentes do ponto de vista material,
mas somos pessoas de muita fé, devemos cada vez mais agradecer esse Deus de bondade e de generosidade, que sempre nos cumula com sua graça e com o seu bem, para que nós assim possamos seguir diuturnamente, ou seja, diariamente, todos os dias de nossa vida, tudo aquilo que Ele coloca, que Ele propõe para cada um de nós. Portanto, sempre que celebramos uma festa dos nossos padroeiros ou padroeiras, nós queremos a Ele imitar e a Ele nos assemelhar por aquilo que eles fizeram em favor da humanidade e em favor da fé que hoje a gente proclama no nosso dia a dia. E com São João Batista, né, que é o precursor do Messias, ele que faz essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos este que prepara, né, os caminhos do Senhor. E ele, segundo as Sagradas Escrituras, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, diz, num determinado momento, que não é digno de sequer desamarrar as sandálias do Messias. Ele diz, olha, eu batizo com água, mas vai vir um outro, muito mais importante do que eu sequer sou capaz, sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias, que batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista é esta figura que sempre procurou devotar a sua vida ao reino de Deus. E preparando os caminhos do Senhor, ele leva adiante esta missão que o Deus Criador lhe confiara. E faz com que, através do próprio batismo, né, doado a Cristo, embora Cristo nem precisasse deste batismo, mas ele quis também que se cumprisse toda a palavra, toda a Escritura, ele mesmo batiza o batizador, né? E batista significa aquele que batiza, né? O batizador. Aliás, ele é o batizador, mas ele batiza o autor do batismo, que é o próprio Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, estas figuras, né? João Batista, Maria, que vieram assim, na contemporaneidade, né? No mesmo período de Jesus, nos trazem cada vez mais, São José também, né? Nos trazem cada vez mais este panorama de uma fé cada vez mais evidenciada durante a estada de Jesus entre os seus e entre as suas. Os demais santos, claro que todos têm sua importância, mas vieram pós a ressurreição de Cristo. E, irmãos e irmãs, nós como homens e mulheres de Deus, que cremos, que temos esta fé, que professamos cada vez mais esta fé no Deus da vida, no Deus de misericórdia, devemos sempre nos ater a estes vultos, a estes personagens que foram fundamentais e são fundamentais para o fomento, para a alimentação de nossa fé e a fé de cada um dos nossos irmãos e de nossas irmãs. Dito isso, irmãos e irmãs, entremos então na liturgia de hoje, que trata, né, vou me ater mais ao Evangelho, embora também a primeira leitura é muito significativa, que trata de 2 reis, Ezequias e Senaqueribe, que levaram, né, a Deus a sua fidelidade. E, nesta crença na proteção do Senhor, fizeram com que o seu comportamento, a sua postura, fizesse crer neste reinado que iria se estabelecer já como um primórdio, né, do que viria depois, que era o próprio Jesus, através da dinastia de Davi. Todos sabemos que Jesus é filho de Davi na fé, né? Não é filho biológico, né? Biológico é de Deus, né? Nasceu e adotivo de José. Mas ele, na cronologia, quando a gente lê o prólogo, né, do São Mateus, as últimas palavras é filho de Davi. Então, Davi é o modelo de rei. Mas Jesus, ele supera até o próprio Davi, porque é o Filho de Deus e é o rei por excelência. Se no Antigo Testamento tinham reis que muitas vezes, né, tinham uma concepção, uma mentalidade um pouco distorcida da palavra a eles, né, divulgada, é só ver que
a gente viu na semana passada, né? Semana passada? Retrasada. Até a passada, né? Nas leituras da semana de Santo Antônio, né? Que a gente viu, inclusive dia 13, né? Como se deu algumas coisas no Antigo Testamento. E qual era a concepção? O que vigorava no Antigo Testamento, nos tempos dos reis, era a lei de talião, do olho por olho e do dente por dente. Ou seja, você retribuía aquilo que lhe era oferecido. Se eu recebo bem, faço bem. Se eu recebo mal, faço mal. E humanamente falando, irmãos e irmãs, nós pensamos desta forma. Não adianta a gente dizer que não, que é assim mesmo. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, como cristãos, como católicos, como católicas, devemos cada vez mais pedir a sua misericórdia para que nós não hajamos desta forma, mas que nos comportemos cada vez mais segundo o critério do amor. Como a gente reza no Pai Nosso: perdoai as nossas faltas, os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aquele que nos ofenderam. Veja, a gente não clama, a gente não pede: Senhor, perdoa as minhas faltas, porque eu perdoo, vou perdoar também aquele que me ofendeu. Não, a gente faz uma afirmação. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Irmãos e irmãs, quando a gente afirma isso, se supõe que a gente está certo, né, daquilo que a gente diz. A não ser que a gente reze um pouco, e às vezes a gente reza, né, um pouco distraidamente, né, e não se dê conta do que estamos dizendo. Mas a gente faz uma afirmação, que a gente perdoa cada um dos nossos irmãos e irmãs. E para que nós tenhamos esta graça do perdão, irmãos e irmãs, é preciso que passemos então pela porta estreita, como diz aqui o subtema, né? E passar justamente pela porta estreita é passar pelas dificuldades. Eu comecei falando que nada, né, com facilidade, a gente valoriza. A gente só tem mais este senso de valorizar as coisas, as conquistas, quando nós lutamos, quando nós nos dedicamos. Portanto, um dos trechos do Evangelho de hoje, partindo agora para o Evangelho propriamente dito, diz, né, aquela famosa frase, né, um jargão bíblico, que diz: é a regra de ouro, né? Não querer nunca fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizesse a nós. Mas o Evangelho começa falando de pérolas, né? Não dais pérolas aos porcos. Parece muito forte, e é forte, né? Isso que fala para nós. Mas o que é que o Senhor quer dizer para cada um de nós quando Ele fala isso? É para que a gente, irmãos e irmãs, não banalize as coisas de Deus. É para que nós também não insistamos com aqueles e aquelas que, porventura, não querem ouvir e não querem praticar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pratica. Não é deixar de mão, esse é um caso perdido, não. Mas também a gente não ficar insistindo, né? Tem pessoas que nem está aí, nem vai chegando para a palavra de Deus, né? Nem para a igreja, nem para nada. Tem gente que não crê em nada nisso aqui que a gente leu. E a gente vai obrigar essas pessoas a crerem? Não. Deus é amor, Deus é liberdade, e Deus dá o livre-arbítrio para cada um crer ou até não crer. E nós que cremos, irmãos e irmãs, devemos cada vez mais ser essas pessoas com sensatez, que saibamos cada vez mais compreender aquilo que nos é passado e através deste aprendizado, procurar passar a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Agora, nós não temos esta capacidade, né? Vou usar a palavra, talvez não seja esta bem aplicável, mas nós não temos também esta ousadia, nós não devemos ter, de querer forçar ninguém a fazer aquilo que não quer, né? Nós, graças a Deus, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o seu chamado, estamos aqui. E muitos também virão se nós formos até eles e elas. Mas muitos e muitas também não virão, isso é fato também. Mas cabe a nós pedir a misericórdia de Deus, para que no último suspiro de sua vida, caso não queiram, né, fazer parte, fazer essa adesão de fé, que o Senhor possa perdoar também as suas faltas, os seus pecados. Por isso a gente reza por aqueles e aquelas que já faleceram. Eu acho que eu já falei aqui, quase em todos os lugares eu digo isso, né? Inclusive quando estou fazendo exéquia, né? E eu falei aqui, né?
na missa que eu celebrei aqui, hoje no domingo, né? Que eu tinha um defeito muito grande, né? Que era achar que não deveríamos rezar por aquelas pessoas que não tinham a vida de igreja, não tinham essa missão. Eu tinha esse pensamento meio errôneo, viu? E minha irmã, não tem o conhecimento que eu tinha, porque eu julgava até que eu era mais burro do que ela. Então, irmãos e irmãs, ela foi quem me colocou na linha. Ela não tinha o conhecimento que eu tinha, mas ela dizia: Zé, toma cuidado, o povo vai, tu vai se negar a rezar para o povo? Eu não vou nada, né? Depois eu estudando, né, eu fui percebendo, né, que realmente não é assim. Nós não temos o direito de fazer pré-julgamentos de ninguém, de achar que fulano está perdido, fulano está aqui, fulano está, né? Não, irmãos e irmãs, todas as pessoas são passíveis, são capazes de obter a salvação, mesmo que não participe. Agora, é claro que quando nós participamos, porque aí também seria um bom pretexto para as pessoas não quererem participar, né? Nós devemos cada vez mais sim fazer a nossa adesão de fé, porque as nossas chances, as nossas possibilidades de salvação aumentam quando nós participamos da vida em comunidade. Não é que as coisas vão ficar mil maravilhas quando nós participamos da comunidade, mas nós teremos mais força, teremos mais esperança. Nós não nos desesperaremos quando as dificuldades baterem às nossas portas. E é por isso que a gente participa. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas talvez a gente possa ter tido já esse tipo de pensamento, este mesmo tipo de postura, que às vezes ainda tem alguns irmãos que possuem esse tipo de comportamento. Portanto, irmãos e irmãs, o não, né, dar pérolas aos porcos, ou então não banalizar aquilo que a gente crê, que é aquilo que a gente acredita, é não ter uma insistência um pouco que incomodativa com cada um dos nossos irmãos e irmãs. E aqui, né, falando bem baixinho para que ninguém nos ouça, né, é que nem aquelas pessoas que ficam batendo nas portas, né? Pá, 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 pá. Eu tenho uma irmã que é dessa aí, viu? Então não estou falando de ninguém, nada, da minha irmã mesmo, né? Batendo na porta, pá, 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 querendo a todo custo que a gente, né, engula aquilo que eles vão nos dizer. Não estou dizendo que estão errados, não, estão fazendo, até porque eles têm um relatório para apresentar todo mês, né? Por isso eles fazem isso, coitados, né? Faz até dó, porque às vezes o povo não gosta, né? Diz que queima a panela, não sei o quê, essa coisa toda, mas é porque ele tem que prestar conta daquilo que eles têm todo eu sei mais ou menos como é que funciona ali. Se ele não prestar conta, dizendo, você não está servindo para o serviço, né? Por isso que ele fica naquela loucura, dia de noite, né? Todo dia, né? Então, irmãos e irmãs, estão fazendo sim a parte deles, mas não sei, é uma parte um pouco que incomoda, né? As pessoas que estão, né, às vezes com sua família, ouvindo uma coisa, assistindo, né? E as pessoas com aquela mesma insistência. É bom para eles? Estão cumprindo com o seu dever também. Mas, irmãos e irmãs, talvez pudesse, quem sou eu para querer ensinar, né, a fé de ninguém, né? Mas talvez se tivesse um outro mecanismo, talvez não sofresse tanta também incômodo, né, com as pessoas, porque também você incomodar os outros não é bom. Portanto, irmãos e irmãs, nós como homens e mulheres de Deus, devemos sim pregar o Evangelho. E até o próprio Cristo, ele não forçou ninguém a segui-lo, né? Vocês lembram muito bem naquela passagem, quando ele começa a falar com uma certa rispidez, e um dos discípulos diz, essa palavra é dura. Aí ele diz, opa, vocês querem ir embora também? Olha lá o caminho, viu? Aí o que foi que Pedro disse? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, irmãos e irmãs, é esta palavra de eternidade, esta palavra de salvação, que fazem com que nós tenhamos as forças necessárias para levarmos adiante a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. E esta mensagem foi dita para nós desde o princípio dos tempos, desde os primeiros homens e mulheres das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e se, né, resumiu na pessoa de Jesus e na passagem da transição de João Batista. Ele prepara os caminhos do Senhor para que nós hoje tivéssemos também, claro, com a intervenção e com o sim de Maria, para que nós hoje tivéssemos esta oportunidade de estarmos aqui, louvando e agradecendo a Deus, sob a intercessão de São João Batista. Então, que Ele possa nos ajudar,
que nós sejamos essas pessoas que queiram o bem a cada um dos nossos irmãos e irmãs, e que nós cada vez mais tenhamos esta forma de excluir aquilo que não serve para nós, e que nós não tenhamos a tentação, irmãos e irmãs, humana, de querermos retribuir da forma como as pessoas nos retribuem. Mas mesmo que sejamos retribuídos com uma coisa não boa, que nós possamos retribuir com aquilo de bom, com o bem, com a misericórdia, com o perdão e com a compaixão. Se nós ainda não somos capazes de fazer isso da forma eminentemente humana, que peçamos cada vez mais a misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo nos ensine, nos conduza, nos proteja, para que nós tenhamos cada vez mais a capacidade de pagar o bem com o bem, ou até o não bem com o bem também. Que o Deus da vida nos ajude, que São João Batista possa cada vez mais vigorar a nossa fé, para que assim nós possamos também vigorar na vida de cada um dos nossos irmãos e de nossas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.